Olá, vamos aprender um pouco sobre classe, objetos e operador ponto. Para explicar, eu vou fazer aqui duas classes. Primeiro, essa classe imprime vetor. Dentro dessa classe, vamos criar um método para imprimir vetor de inteiros, que não retorna nada. Chama de vetInt. Esse método vai receber como parâmetro um vetor de inteiros. E vai imprimir esse vetor. Vai imprimir precisa de um laço para percorrer as posições do vetor. O laço vai de igual a 0 até i menor do que o tamanho do vetor. Aqui dentro vamos imprimir cada posição do vetor. Fazer da seguinte maneira: vetor na posição i. Vamos fechar o é igual à posição do vetor, que é vet posição i. Então, basicamente, esse método vai ser chamado na classe teste a partir do objeto dessa classe, e ele vai fazer essa impressão aqui. Podemos fazer o mesmo para os outros tipos de vetores. Um vetor de Doublet, aí nós teremos aqui um tipo Doublet. O tamanho do vetor é o mesmo, ele vai ser passado pelo parâmetro aqui. Faremos também de string. vetString. Do tipo string. Fazer um de char também, tipo de vetor de char. Tipo que é char. Tá bom. Agora aqui na classe teste, nós criamos o objeto entrada da classe scanner para receber a entrada do teclado. Vamos criar um vetor de inteiros. Vamos usar um tamanho de 4 posições. Vamos também criar um vetor de string. Vamos colocar 4 posições também.
Vamos criar um vetor de char também. Porém, esse daqui nós já vamos dar valores para cada posição. Um R, um S, um A, um B. E aqui vamos construir um for para poder percorrer um desses vetores, inserindo os valores. I menor que 4. Vet I na posição I, vetor de inteiros na posição I recebe entrada, ponto, next, int. Vamos digitar um texto aqui para imprimir na tela, que o usuário tem que digitar as entradas do vetor. Digite entradas do vetor, ou os valores. Para testar isso aqui já é suficiente, né? Vamos compilar o programa aqui. Tem que compilar as duas classes. A classe imprime vetor. .java. Vamos compilar a classe teste.java. Tendo compilado as duas classes, agora a gente executa a classe teste.java. Java teste. Pede para a gente digitar os valores do vetor. Vamos digitar, são 4 posições, vamos digitar. Ok, então funcionou corretamente. Agora para explicar como que um método funciona, como que um objeto funciona, primeiro nós temos que criar um objeto aqui da classe imprimeVetor. Usamos o nome do construtor da classe, imprimeVetor. Damos um nome para o objeto, chamar de imprimeVetor. E criamos o objeto Então aqui, o que nós fizemos aqui foi criar um objeto do tipo da classe imprimeVetor. Aqui nós podemos simplesmente chamar o método, chamar esse método do tipo int aqui para imprimir esse vetor que nós criamos aqui. Então podemos fazer simplesmente assim. O objeto da classe, ponto, operador ponto, o nome do método que a gente quer chamar, que no caso aqui é vetInt. E passar esse método, ele espera como parâmetro um vetor de inteiros. Então o que nós temos que passar para ele é um vetor para ele imprimir. E o nome do nosso vetor de inteiros aqui é vetI.
Então, basta essa linha aqui para operarmos o método vetInt da classe imprimeVetor. Então, vamos testar para ver se está funcionando adequadamente. Vamos executar, vamos compilar a classe de teste novamente. E agora vamos executar a classe teste. Digita os valores, 4, 5, 7, 8. E aqui ele imprimiu, chamou o método que imprime os vetores, imprime o vetor de inteiro aqui. Ele chamou ele a partir daqui e já imprimiu na tela aqui. Então, basicamente, é isso. O objeto ele é uma instância da classe, no caso esse objeto que nós criamos aqui, imprimeVet, ele é uma instância dessa classe. Ele existe, ele passa a existir a partir desse momento que ele foi criado aqui para uma circunstância específica. O mesmo a gente poderia fazer aqui, usar o mesmo objeto, imprimeVet, ponto, para imprimir um vetor de char. O que ele espera, o método espera como parâmetro, é um vetor de char. Então, nós passamos para ele o vetor de char, que é esse daqui, e ele vai imprimir, quando a gente rodar esse programa, ele vai imprimir esse vetor de char que a gente criou aqui. Então, vamos executar, vamos compilar e executar o programa. Compilando, compilou sem erro. Agora vamos executar. Esperando que a gente digite os valores para o vetor de inteiro. Imprimiu os 4 valores por vetor de inteiro que a gente digitou e imprimiu em seguida as letras do vetor de char. Então, basicamente, o operador ponto, ele é utilizado através de um objeto de uma classe específica para operar um método da classe deste objeto. No nosso caso aqui, nós criamos o método imprimeVet, criamos o objeto imprimeVet da classe imprimeVetor e operamos ele, e operamos com o operador ponto para acessar o método vetInt, passando como parâmetro um vetor de inteiros que foi criado aqui nessa classe. Aqui é possível ver o método que nós estamos operando. Ao ser chamado, esse método, ao ser chamado com o operador ponto, ele passa esse parâmetro para cá, e aqui dentro desse bloco, esse vetor passa a existir. Ele foi passado por referência e passa a existir aqui dentro desse bloco, onde ele foi impresso. Então, basicamente é isso.